A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, aqui pastor Anderson Gomes mais uma vez, trazendo a reflexão da palavra de Deus num local muito especial, tá bom? Eu queria que você desse uma olhada aqui nessa praça, nesse local belíssimo, para você contemplar um pouquinho dessa beleza. Quero compartilhar com você. Você sabe onde eu estou? Olha aqueles postes ali atrás, aquilo ali é lindo, ó. No final da tarde, no final do dia, quando está terminando o dia, chegando à noite, aquelas luzes começam a acender e a praça fica simplesmente linda. Você sabe que local é esse? Não, eu não estou em Portugal, aqui não é Lisboa, porém eu estou na João Lisboa, Praça João Lisboa, aqui em São Luís do Maranhão, tá bom? Você que não conheceu, venha conhecer. Aqui também já foi chamado o Largo do Carmo, justamente por causa da Igreja do Carmo, que é essa igreja aqui, ó, que está aqui atrás de mim, uma igreja católica muito antiga, histórica, daqui de São Luís. Então, por causa da Igreja do Carmo, aqui inicialmente era chamado Largo do Carmo e hoje chamado Praça João Lisboa, em homenagem ao escritor e jornalista João Francisco Lisboa. E aqui nesta belíssima praça, que eu gostaria de trazer uma reflexão sobre oração, porque a praça me faz lembrar sobre oração. O que praça tem a ver com oração? É por causa de um dos ensinamentos do Senhor Jesus. Quando eu escolhi esse local, eu lembrei de um versículo em que Jesus fala sobre praças para nos ensinar sobre oração. Isso mesmo. Quer ver uma coisa? Deixa eu ler aqui um versículo, 2 versículos para você aqui do Evangelho de Mateus. Mateus capítulo 6, versículo 5 diz assim: quando orardes, não sereis como os hipócritas, pois gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam a sua recompensa. Tá? Mas o versículo seguinte diz: mas tu, quando orares, entra no teu quarto e, fechando a porta do teu quarto, ora teu pai que está em secreto, e teu pai que vem em secreto te ouvirá ou te recompensará. Então, a lição do Senhor Jesus, ele nos traz duas aplicações, né? Interessante. Uma sobre como não orar e a outra sobre como orar. Como não orar, o Senhor Jesus traz o exemplo negativo dos hipócritas. Na época do Senhor Jesus tinha muitos religiosos hipócritas, como eu creio que existe até hoje, né? Então, na época dos religiosos hipócritas, deixa eu vir aqui por causa do sol, Jesus estava ensinando que muitos deles gostavam de orar nas praças públicas só para serem vistos pelos homens. Por isso eles eram hipócritas. E Jesus disse que essa é a forma errada de orar. Por quê? Porque na verdade eles não estavam orando, eles queriam chamar a atenção, eles tinham uma fama de homens de Deus, de santos, e eles queriam manter essa fama, mas tudo aquilo era apenas aparência, era apenas hipocrisia. Então, eles oravam em locais públicos, nas praças públicas, como diz lá no versículo, nos cantos das praças, nas sinagogas, em pé, para serem vistos pelos homens. Na verdade, eles queriam chamar a atenção, aquilo era só vaidade. Eles tinham uma aparência exterior de santidade, mas por dentro eles eram maus, tá? E essa é a forma que nós não devemos orar. Essa forma hipócrita, essa forma falsa. Na verdade, aquilo nem era oração. Eles só queriam aparecer. Aqui no Maranhão, a gente tem uma expressão, a gente diz assim: fulano de tal quer se aparecer, quer se amostrar. Assim que a gente fala quando alguém quer chamar a atenção. E parece que aqueles religiosos hipócritas, eles só queriam chamar a atenção para si. Não queriam realmente orar para Deus. E aí Jesus ensina a maneira correta. Como é que nós devemos orar? Entra no teu quarto em secreto, e teu pai que está em secreto te ouvirá, te recompensará. Ali haverá um relacionamento, uma comunhão entre você e o Senhor, tá bom? Então essa é a maneira correta de você orar. Mas eu devo ressaltar que Jesus não está proibindo ninguém de orar em local público, de forma nenhuma. Senão a gente não oraria nas igrejas, senão a gente não faria trabalhos a céu aberto, trabalhos mesmo em praça, trabalho de oração, trabalho de pregação. Ele não está proibindo que a gente faça orações em público, não se trata disso. O que ele está condenando é a oração hipócrita, aquela oração que você faz que na verdade nem chega a ser uma oração, mas você só quer chamar a atenção para si. Isso aí é só religiosidade, isso é só hipocrisia. Jesus está condenando a isso, tá bom? Agora, nós devemos orar em público quando
houver necessidade, quando, por exemplo, a gente fizer um trabalho, as pessoas pedirem uma oração, a gente estiver no meio da praça, lógico que nós vamos orar. Quando tiver um culto ao ar livre, nós iremos orar. Mas só ressaltando, Jesus está condenando não é a oração pública, mas a oração hipócrita que as pessoas fazem. E a hipocrisia, você pode ter essa mesma atitude em casa, na igreja, em qualquer local, quando você na verdade só quer chamar a atenção das pessoas, chamar a atenção para si, não para Deus, tá bom? A maneira correta de orar é orar com o coração, uma oração sincera, sem hipocrisia. E a questão de entrar no quarto é porque ali realmente você tem um momento a sós com o Senhor, há uma privacidade entre você e Deus, tá certo? Então eu espero que esse vídeo possa lhe trazer essa reflexão sobre como a maneira correta de orar e como a maneira errada de orar, para que você não cometa esse erro, ok? E sendo assim, eu desejo que você agora vá orar, entre no seu quarto em secreto e ore uma oração assim bem honesta, bem sincera, bem íntima de um filho com o pai. E eu desejo que esse vídeo lhe abençoe, tanto a você como a todas as pessoas com quem você vai compartilhar, tá bom? Que Deus nos abençoe. Até o próximo vídeo.